Então vamos começar. Dessa vez aqui eu vou criar uma pasta, vai ser Materials. Aí dentro dela eu vou criar um material, vou chamar de MInvMaster. Aí aqui dentro do material eu vou mudar o Blend Mode dele para Masked, para liberar esse pino aqui de Mask de opacidade, Opacity Mask. E eu vou usar ele para conseguir fazer a nossa invisibilidade, a nossa transparência. A princípio, materiais transparentes realmente, que usam a opacidade, não a máscara de opacidade, podem realmente ficar mais bonitos. Eu teria que colocar aqui, em vez de Masked, eu teria que usar Translucent. Só que isso muda um pouco o jeito que a Unreal processa os shaders. Eu teria que configurar outras coisas dele, principalmente aqui no Lighting Mode. Talvez aqui no Shading Model também. Não sei se precisaria mexer algo aqui, não tenho certeza. Mas ele muda um jeito que processa as cores, fica um pouco diferente se eu simplesmente usar aqui Translucent e ficar por isso mesmo. Eu vou estar interferindo no meu material e no jeito que ele interage com a luz. Mas se em vez de usar a opacidade, eu usar essa Opacity Mask, eu acabo não interferindo muito no material. Eu não interfiro no jeito que ele interage com a luz. E com o brilho dele, essas coisas, o material vai ficar parecendo o mesmo material, como se nada tivesse sido modificado. O problema da Opacity Mask é que ela é realmente uma máscara. Ela é 0 ou 1. Ou fica tudo invisível, ou fica tudo visível. Não tem como colocar realmente uma transparência. Até porque esse material não é transparente, ele é visto como opaco. Enfim, vamos começar. A mágica desse funcionamento está aqui nesse pino específico. Dither Temporal AA. A gente vai querer isso aqui. Esse nó, essa função. E basicamente a técnica de dithering, ele é como as pessoas faziam a opacidade antes de ter opacidade, ou ter placas de vídeos capazes de fazer esse processamento realmente de transparência, que é muito mais custoso que os materiais opacos. Até mesmo em jogos antigos a gente via muito essa técnica de dither. Eu estou passando aí umas imagens agora, dá para ter uma noção. Ele meio que quebra os materiais em alguns pixels, aí em alguns pixels você vê o que tem atrás, outros pixels você vê o que tem na frente, e causa um pouco esse efeito de parecer estar transparente, mesmo sem estar, porque cria essa mesclagem. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Só que eu vou colocar o dither mais forte ou mais fraco de acordo com a distância. Então eu preciso desse pino, Pixel Depth, é esse aqui. Basicamente ele pega a distância de um pixel para a câmera. Quem já viu minhas aulas de materiais, quem já entendeu sobre os materiais de processamento, entende um pouco melhor o que significa eu pegar a distância do pixel para a câmera, o que são esses números. Mas basicamente, aqui vai ter um número realmente, um valor numérico, da distância do pixel que está sendo renderizado para a minha câmera. Mas para a maioria dos números em materiais, a gente não quer valores muito altos. A distância pode ser 500, pode ser 2000, se estiver muito longe pode ser 10.000, e a maioria dos valores aqui que a gente usa é entre 0 e 1. Então basicamente eu vou precisar dividir esse valor para ele ter um valor operável ali, próximo de 0 e 1. Então vou usar um nó de divide. Depois do divide eu vou querer também um power. E também vou colocar um clamp. Desse jeito eu meio que estou tratando a entrada aqui que eu estou recebendo. Para a gente conseguir realmente usar, não ficar esses valores esquisitos que essa função dá diretamente para a gente. Então vou criar aqui alguns parâmetros. Vou chamar isso aqui de divisor. Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Vou chamar esse de potência. E aqui no clamp eu não vou querer nada. Então vou ligar o divisor aqui. Vou ligar a potência na power. O meu divisor, eu vou escolher um valor padrão para ele de, não sei, 500. Valor mínimo de 200, valor máximo de 5.000. Isso aqui não precisa realmente fazer, mas eu gosto de fazer, fica mais organizado. Vou fazer o mesmo na potência aqui. Eu vou colocar o valor padrão de 3, valor mínimo de 1, valor máximo de 10. E depois do clamp, eu vou deixar ele 0 e 1 mesmo, não tem problema. É até bom que eu tenho certeza que os valores estão entre 0 e 1. E em seguida, eu já vou aplicar o meu dither. Eu vou criar aqui também um parâmetro de vetor 3, nesse caso. Converter para parâmetro, vou chamar de cor. E vou ligar essa cor aqui na minha base color. E esse meu dither vem aqui para Opacity Mask. E agora eu vou esperar o material terminar de processar. E agora que terminou, eu consigo ver que ele ficou assim pontilhado. Ficou um pouco estranho, mas quando eu boto longe, eu consigo ver ele completamente. Vou chegando perto, ele começa a ir desaparecendo. Um pouco estranho dele ficar transparente assim. Aqui a telinha é pequena. Quanto maior a resolução, menos você percebe esse efeito de dithering, desses pixels intercalados. Até que uma hora chega tão perto que praticamente não tem nada. Mas ainda assim, ele não tem um mínimo, ele não fica exatamente 0. Quando eu chego perto demais, ele fica ainda uns pontinhos aqui, preto da cor que eu escolhi no caso, né? Então todos estão pretos aqui. Para corrigir esse problema, eu decidi usar o nó if. Eu vou montar aqui. Basicamente o que eu faço é, eu mando o if aqui após do clamp, e aí eu consigo avaliar essa entrada. Se ela for pequena o suficiente, então, por exemplo, eu vou criar aqui um outro parâmetro, eu vou chamar de limiar. Eu vou escolher meu limiar padrão, por exemplo, de 0.1. Então, meu mínimo 0.01, meu máximo 0.5. Então, se o valor resultante desse meu clamp, ou seja, a distância tratada já, for maior do que o meu limiar, eu quero que o meu dithering aconteça, eu quero que essa função aconteça. Então, deixa eu abrir um pouco de espaço aqui. Então, nesse caso, nossa, ficou muito bagunçado, mais um pouco de espaço aqui. Assim. Se o A for maior do que B, eu vou estar resultando o meu dithering. Se for igual, pode deixar em branco, ele vai colocar o maior como padrão.
E se for menor, eu quero que resulte em 0. Então, vou criar uma constante 0 mesmo e ligar diretamente aqui. E a saída do meu if vem aqui para minha máscara. Basicamente, o que eu estou fazendo com essa operação aqui é que se o valor for próximo de 0, no caso menor que 0.1, ele já é igual a 0. Ou seja, não tem valores pequenos como 0.05, 0.01. Esses valores já são todos igualados a 0. E valores maiores do que o meu limiar, no caso 0.1, vai funcionar normalmente. Ele vai fazer o meu dither do meu valor tratado aqui. Então, dessa forma, ele ficou assim. Eu vou chegando perto, ele some. E chega um momento que ele ativa o limiar. Fica tão pequeno que a gente, dá até para ver um círculo do limiar surgindo ali. Então, o material é essencialmente isso. Eu vou salvar e agora eu consigo criar uma instância dele. E dentro dessa minha instância, eu consigo configurar esses parâmetros para funcionar de um jeito melhor, de um jeito que eu gostaria. Por exemplo, eu vou colocar uma cor aqui, eu posso colocar ele azulado, assim. E eu posso configurar esses valores que eu defini ali no nosso material mestre. Com esse divisor, basicamente, a gente vai definir a distância, não só ele. Na verdade, a gente precisa de uma combinação de divisor e potência, porque ao mesmo tempo que o divisor interfere na distância, ele também acaba expandindo um pouco ali a margem de valores aceitáveis. Por exemplo, eu estou longe agora da esfera, eu vou colocar aqui um valor de 1000. Ainda nem nada começou a acontecer. Vou colocar 1500. Dá para ver que ele começou a ficar um pouquinho transparente ali. Vou botar 2000. Já ficou bem transparente, tá bom assim. Então eu tenho um grande intervalo aqui de valores onde ele está ficando transparente. Ele começa a ficar transparente aqui ele está totalmente opaco. Aí ele começa a ficar transparente, olha, eu ando muito até ele ficar completamente invisível aqui. Tem um intervalo muito grande de valores onde ele vai transicionando de totalmente opaco para o transparente. Aumentar a minha potência intensifica essa transição. Por exemplo, se eu colocar 10, agora aqui ele está totalmente opaco, eu vou chegando perto e ele rapidamente já fica totalmente invisível, porque eu aumentei a minha potência. O meu divisor vai mexer a minha distância, mas ele também aumenta esse intervalo. Então, se eu quiser diminuir o intervalo, cadê? Ele não está ficando transparente? Eu diminui para 400, é 4000 eu queria. Mesmo com a potência de 10, eu tenho um intervalo muito grande ainda, talvez, dependendo do seu projeto. Mas aí eu consigo configurar a potência para definir essa transparência do jeito que eu preferir. Vou devolver aqui para os valores padrão. E é óbvio, talvez nem precisava falar, que isso vai funcionar normalmente também durante a execução do jogo. Por exemplo, se esse material está aplicado aqui nesse cubo, esperar o shader compilar. Aí, terminou? Aplicado aqui nesse cubo, eu consigo chegar perto dele e ele vai ficando transparente. Igual funciona aqui também na previsão de material. E dessa forma, essa é uma das formas que eu consigo fazer materiais que ficam invisíveis com a proximidade da câmera do jogador. Espero que você tenha gostado, espero que isso tenha te ajudado. Se você gostou, por favor, clique em gostei, que isso ajuda bastante a divulgar esse vídeo. Se inscreve também no canal, que vai vir mais tutorial por aqui. E muito obrigado, até o próximo vídeo.